Dando continuidade a mais um tema interessante pra caramba. E esse daqui, tá? É um daqueles conteúdos que eu sei que a gente dá uma olhada, a gente sabe, a gente entende, mas, né, a gente usa errado. Cara, é complicado. Esse negócio de operar canal de alta e canal de baixa é um saco, tá? Eu tenho muita dificuldade com algumas coisas com canais de alta e os canais de baixa, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre eles e não vai ter muita dúvida aí sobre esses pontos, beleza? Então, bora lá então falar um pouquinho sobre canal de alta e canal de baixa, algumas definições que são interessantes para a gente levar em consideração e uma dica do que eu costumo fazer, tá? E aí a gente toca o barco aí e espero que seja um ótimo, como fala? Não é Inception, cara. Que te deu umas ideias muito boas aí, tá? Então é isso aí mesmo, vamos lá, não tem edição nem nada, eu vou gravando, eu vou falando aqui, então é assim mesmo, beleza? Bora lá então. Tocando o barco por aqui, pra gente ter uma ideia, quando a gente tá falando de canal de alta, não tem muito o que falar, né? É aquele canalzinho que a gente tem o preço andando ali, daí ele volta, daí ele vai, daí ele volta e assim a gente vai até onde o preço para de respeitar esse tipo de canal aqui. Então, quando a gente está falando de um canal de alta, basicamente é isso aqui. E como é um canal de baixa? Bom, é muito simples. Vou pegar esse cara aqui, vou dobrar ele para cá e vou virar ele para cá agora. É isso aqui, tá? Então, basicamente é isso aqui. Tem muito segredo não. Canal de alta e canal de baixa é a mesma leitura que a gente faz para qualquer um dos dois e a gente já falou sobre as lateralidades, que é esse cara aqui, né? Só que totalmente na horizontal, né? Lembra das leis que a gente falou para poder pegar operações nele aqui, como eles funcionam, como é o movimento deles? Eu não lembro se a gente falou tudo isso porque não era o ponto. O ponto era mais ali sobre identificar o que era uma lateralidade. E tudo que a gente falou sobre eles, sobre tomar cuidado nesses rompimentos para cima ou para baixo das lateralidades lá, né? A gente também coloca nos canais de alta e canal de baixa. É a mesma coisa, porque a ciência por trás disso, a lógica é a mesma, né? Independente se a gente está numa lateralidade aqui, né, ou num canal de alta ou num canal de baixa, o que eu vou levar em consideração em qualquer um desses três cenários é aquela lógica de que o preço ele está enrolado numa região central aqui, né, entre dois pontos extremos, que é o tombo, né, que também está aqui e também está aqui. E é isso. A gente sempre vai ter um topo ou uma região mais alta. A gente sempre vai ter uma região mais baixa, sempre vai ter uma região mais baixa e por aí vai. E que entre essa região de cima e de baixo, entre essas regiões, a gente tem um recheio da bolacha aqui que ela é bem errática, ela é bem confusa e não representa um lado que está vencendo ou perdendo, representa um equilíbrio. Então, em qualquer um desses três cenários, o que a gente tem é os 50% ali, né? Tanto dos compradores e vendedores, eles estão brigando igual ali. Então é por isso que a gente usa praticamente quase todas os macetes, né, para operar em lateralidade. A gente acaba usando eles também para operar canais de baixa ou canais de alta, porque a leitura, a técnica é a mesma. Por isso que a gente costuma falar que é muito parecido com receita de bolo. Tem algumas coisas aqui que são a mesma coisa. E aí, tá? Fica a dica, porque a gente não está falando de lateralidade, a gente está falando de canais de alta e canais de baixa, certo? Qual é uma diferençazinha? E lembra também do esquema da proporção, do tamanho de uma da outra, que a gente vai levar isso em consideração quando a gente está falando desses canais aí também, tá? Isso aí também tem forte ainda. Então, beleza. Dito isso, tá? Qual é a diferença para operar, por exemplo, eu vou usar aqui, vê aí, quem quer o canal de alta ou o canal de baixa, né? Vota aí, vamos ver quem ganhou, porque a gente vai falar do canal de alta. Pronto. É só escolher aqui, só porque sim, porque a gente acaba tendo um efeito psicológico em usar alguns exemplos com operações para cima, tá?
Eu não lembro onde eu vi isso, ou se até foi eu que inventei isso, não sei. Mas a gente é muito mais gostoso, é mais prazeroso a gente ver exemplos para cima do que para baixo, tá? Enfim, é uma coisa minha, tá? Eu não lembro se eu vi isso em algum lugar ou se é uma coisa minha aqui na minha cabeça, tá? Mas o ponto é, vou usar o canal de alta aqui só para ficar alguma coisa de exemplo. Teoricamente, quando a gente está falando lá das lateralidades, mas Bruno, você falou que não ia falar mais delas. Calma, é só um exemplo, né? É só para dar o contexto. A gente vai pegar todos os pontos aqui. Quando o preço chega daquele jeito que tem que chegar aqui, a gente pode fazer uma compra e tentar ir para cima com ele. Se ele chega aqui e do jeito que tem que chegar, fazer o que tem que fazer, ameaçar sair do jeito que tem que fazer, a gente vai tentar fazer as vendas aqui. Para quê? Para tentar ir para baixo com ele de novo, né? E por aí a gente vai fazendo isso em lateralidades, né? A gente olha bastante isso daí. Então, qual que é a diferença do que a gente vê por aí com as coisas que realmente eu vejo que funciona, que foi o que eu coloquei dentro do meu operacional, tá? Tanto para lateralidade quanto várias outras operações em região, porque aqui não deixa de ser uma região e aqui também é uma outra região. Então, anotem isso para não esquecer, tá? Para eu entrar numa operação, não interessa estar na região correta, né? Ele tem que chegar da maneira que eu quero e ameaçar sair do jeito que ele tem que sair, tá? E mais do que isso, existem algumas coisas ali, quando ele chega ali, que elas têm que aparecer para eu ter certeza de que está tudo ok, tá? Tá, a gente entende que as operações nessas regiões, elas acabam sendo mais suscetíveis ao sucesso, vamos colocar desse jeito, se respeitar essas regras, né, de como chega lá, o que acontece quando chega lá e como ameaça sair de lá. Beleza? Beleza. E na lateralidade é isso, né? Nem toda vez que tocar aqui a gente vai comprar, nem toda vez que encostar ali a gente vai vender. Por quê? Precisam de alguns requisitos, tá? Então é a mesma coisa que no canal de alta. Não, não é. É bem pior, tá? E aí, turma, aqui é a coisa que eu falei já várias vezes, tá? Eu vou separar o que eu faço, o que eu gosto, mas também vou mostrar o que eu ensino, o que me foi ensinado, o que eu aprendi e o que eu desenvolvi. E aí vocês escolham o que vocês acham melhor para esse tipo de coisa. Assim é o jeito que eu acho melhor para passar para vocês. Passo tudo, vocês veem o que vocês têm mais facilidade. Não é porque eu não consigo fazer ou não gosto ou tenho dificuldade que não funciona. Não é porque eu faço muito bem, pra caramba, com as mãos nas costas, que funciona para todo mundo. Aqui é aquela pegada que a gente já falou da caixinha de ferramenta, que tem várias ferramentas e cada pessoa vai, às vezes, apesar de ter a mesma profissão, de ter a mesma caixa de ferramentas, uma ferramenta ou outra, a pessoa vai se sobressair, vai se sentir mais familiar, mais confortável, vai performar melhor com determinado tipo de ferramenta, mesmo que a gente esteja falando da mesma profissão com a mesma caixinha de ferramenta, percebe? É aqui que eu quero chegar aqui nesse ponto interessante aqui. Então, vamos lá. Com isso em mente, tá? Uma coisa eu falo para vocês. O fato de só encostar aqui, e mesmo que chegue até meio bonito, eu já sair comprando aqui, para mim eu não consigo fazer muito bem não. Eu não gosto. Tá? E se vier bonitinho aqui fazer a compra, raras vezes eu pego ali, bateu, já saio comprando, se der o nosso gatilho, etc e tal. Quando eu falo assim, até a impressão, encostou, já sai, compra. Não, não é assim. Tá? Precisa acontecer uma série de fatores que a gente acabou de falar sobre isso. E a mesma coisa aqui em cima. Não é porque chegou lá, né, e eu vou sair vendendo. Eu não faço isso, mas nem a pau. Não faço. Então, Bruno, o que acontece? Quando chega em canal você não opera, não se esqueçam que se for um canal ok, a gente vai operar aqui nos extremos. Se for um canal gigantesco que levam dias ou semanas para chegar de um ponto ao outro, a gente pode sim operar nesse meião dele aqui, tanto faz, né? Só que a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Então, o que eu faço? Primeiro de tudo, em canal de alta eu não opero rompimentos para cima. Assim como, óbvio, se é um canal de baixa, eu não opero rompimentos para baixo, né? Não é que eu não opero, é que eu acho que fica muito errático. Sabe qual que é a lógica? Imagina que você está subindo, então o humor daquele mundo ali já está para cima. E aí você ainda dá uma pernada para cima, você já gastou muito mais combustível. E agora ele vai fazer um rompimento e vai para cima com tudo. Cara, a energia descomunal que vai precisar aqui na região aqui, ó, nesse ponto, para ter um movimento direto e reto para te dar o lucro, para você acionar a tua ordem ainda por cima e para os seus alvos, é descomunal. Então isso nunca acontece? Acontece. Acontece sim de você ter um canal de alta até um pouco mais agudo, né? E aí de repente o preço faz isso e... Nossa, aqui nem tanto também, né, gente? Pera aí. Você tem aqui o negócio, aí quando ele rompe, ele vai mesmo para cima.
Acontece. E você deixa o canalzinho de alta para trás. E ó, o preço subiu direto e reto. Acontece, mas é muito raro e aqui é muito errático. É bem mais provável que você vai se deparar com falsos rompimentos e ele vai voltar para buscar a outra extremidade. Por isso que não é encostou, vendeu, não é encostou, comprou. Tá? E outra coisa, não se esqueçam, a gente ainda, por mais que não opere, mesmo que algumas coisas que eu vou mostrar aqui aconteçam, eu ainda levo em consideração vários outros fatores para não entrar às cegas ali, tá? E aí, Bruno, qual que é a tua dica então? É isso? Ah, chegou lá bonitinho, tal, do jeito que você quer, como tem que ser, você vai comprar, etc e tal. E aí a diferença é que aqui você até dá preferência para baixo, se romper com as médias, se romper com as médias aqui, às vezes assim, ainda assim eu não vou, e por aí vai. Então é isso. Não opera rompimento para cima, opera rompimento para baixo, mas tem que ter cuidado com as médias ali. A gente já falou das médias, do porquê que elas são importantes. E claro, encostou não vai sair comprando, porque não é assim que funciona. Você pode ter, principalmente nessas regiões, o que eu percebi, tá? E agora de novo eu estou falando de mim aqui, a coisa que eu inventei. Quando eu inventei, eu observei. Muitas vezes aqui o preço fica moendo aqui para depois ir embora. Ou ele fica, pior ainda, ele fica moendo um tempão aqui, aí ele dá um falso rompimento e depois ele vai. Então, para mim, eu prefiro pegar as operações nessas regiões aqui, no caso as compras, quando a gente tem um monte de coisa alinhada, quando o preço já congela um pouco ali naquela região, né, fica encaixotado e depois ele sai e sai com um candle bonito, forte, né, um candle bem grande, com volume bem grande, e aí a gente sabe que a negociação tá forte para cima lá, e aí talvez dê para entrar, tá? Aí eu tenho que levar umas outras coisas em consideração. Ah, então é assim que o pessoal te ensinou. Também, tá? Mas eu já coloquei aqui alguns inputs do que eu descobri, do que eu tenho facilidade, do que eu acho melhor. E aí eu digo outra coisa para vocês, tá? Como o Bruno faz? Qual é o jeito do Bruno pegar uma compra aqui que ele fica bem confortável? Ora, eu já falei que eu costumo não operar muito essas regiões, né? Geralmente eu vou pegar o pivôzinho para cima aqui, aí sim, tá? Agora, qual que é a situação que aí não interessa nem se é pivô ou não, né? Que o Bruno vai conseguir pegar uma compra naquela região? É simples. Faz de conta que a gente tem um canalzão de alta, né? E ele tá aqui, tudo assim, tudo, tá? E aí a gente tem um canal de alta assim, ó. Eu desenhei bem torto aqui, mas o ponto é, imagina que aqui é uma região, tá? Que o preço vem lá de trás lá, e ele vem e faz um topo aqui, tá? Aí ele vem lá de trás lá, esquece esse grandão aqui, tá? Ele vem, aí ele faz um outro topo aqui, então ó, a gente tem o que era uma resistência aqui em cima, certo? Só que é uma resistência, tá aqui, ó. E aí, lá de baixo ele veio e fez esse canal de alta aqui agora, ó. Tá tudo isso aqui. E aí, ó, ele bate uma vez, bate duas, já fez o canal, aí ele dá uma sambada aqui, né? Aí ele vem, ele rompeu. Quando ele rompe, ele bate no topo do canal, ele volta aqui, ó, no fundo do canal. Isso aqui, essa linha debaixo de um canal de alta, eu chamo ela de linha de retorno do canal de alta. Linha de retorno do canal de alta. Tá? Eu ainda sou mais específico, né? Eu esqueci. É linha inferior, porque é embaixo. Aqui é a linha superior de retorno do canal de alta. Linha inferior de retorno do canal de alta. E se for um canal de baixa? Aqui é a linha superior de retorno do canal de baixa. É só as iniciais. Aqui embaixo, lógico, é a linha inferior, ó, tá dando até bug aqui, de retorno do canal de baixa. Até confundi aqui, geralmente eu falo linha superior do canal de baixa, linha de retorno inferior, linha... O ponto é a linha de cima ou a linha de baixo. Elas têm o nome de linha de retorno, tá? É que é bom, isso aqui é mais... Começa a ficar muito coisa de faculdade, né? Então é meio chatão mesmo. Então assim, pensa que é a linha de retorno de cima ou a linha de retorno de baixo. Do canal de alta ou do canal de baixa. Ponto, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que aqui, isso aqui, ele era uma resistência. Ele rompeu a resistência, ele veio, testou. E aqui você tem duas coisas te ajudando para fazer a compra. Primeiro,
é a linha de retorno do canal de baixa aqui, ó. Ele nunca perdeu esse canal de baixa. Ele nunca perdeu esse fundo aqui, ó. Esse fundo nunca foi perdido, então a chance dele voltar a subir é muito alta. Mas Bruno, por que você não comprou então todas as vezes? Porque eu não confio. E por que você comprou aqui agora, nessa região? Porque ele já rompeu, ele voltou e agora ele está rompendo uma linha de resistência que não deixa... É uma parede. E a gente já falou sobre regiões aqui de suporte, resistência, uma coisa ou outra. A gente falou, né? Suporte e resistência? Falou lá atrás, a gente falou sim. Então a gente tem aqui uma resistência que ela rompeu, o preço voltou para pegar mais energia e agora ele supostamente deve ir embora. Porque aqui, para ele ir embora te estopando para baixo, ele vai ter que acabar com essa linha, que é a linha do canal de alta, mas destruir esse lugar aqui de novo para baixo. Ele tem que vir direto e reto. Né? Pode acontecer? Pode e acontece, mas é mais difícil. Por isso que se aqui fosse uma região muito bem defendida, aí eu fico em paz de querer pegar uma compra nessa região aqui. Aí eu acho bem legal. Tá? Eu me sinto mais confortável. Então esse topo teria que ter vindo até aqui, né? Aí aqui poderia ter feito alguma coisa assim, né? E a hora que ele volta, ele me deixa aqui confortável para tentar pegar uma coisa nessa região. Porque eu sei que tem uma região aqui boa e tem a linha, de novo, a linha inferior de retorno do canal de alta. Né? Então é isso que eu dou uma olhada. Tá? Galera, a questão de canal de alta ou de baixa não tem muito o que falar. Lembrando que a gente vai somar tudo aquilo que a gente viu também sobre as lateralidades, ampla, pequena, gigantesca e coisas do tipo. Tá? Eu não vou entrar aqui em outros méritos aqui sobre o tamanho, né? Porque, claro, se isso aqui é um negócio bem grandão ali, que a gente viu ali que dá para um dia é isso aqui, outro dia isso aqui, a gente consegue operar tranquilo. Se aqui é uma semana, aqui é 2 semanas, aqui é 3 semanas, tem vários dias aqui dentro, você vai operar aqui no meio tranquilo. Né? E claro, se tudo isso daqui for lá no 30 segundos, que é um gráfico pequenininho assim, aí ele faz um mini canalzinho de alta aqui e volta. Isso aqui não é um canal de alta, isso aqui é só uma bandeirinha de baixa para tentar voltar, né? A bandeirinha, ó. O preço fica aqui dentro, quando ele rompe essa região, ele deve repetir o tamanho disso aqui lá embaixo, né? Então é isso. E se for uma bandeirinha para cima, o preço vem subindo, ele faz aqui, não é um canal de baixa isso aqui. É uma bandeirinha que deve ser uma bandeirinha de alta aqui, né? Então é a mesma coisa. Uma a gente olha de um jeito, outra de outro e outra de outro, e por aí vai. Tá? Então, a questão de canais de alta e baixa, toma cuidado porque é um tema bem chatinho, é bem complicado. Como eu já falei para vocês, eu tenho dificuldade em operar esses caras, tá? Eles são bem chatinhos, mas eu opero quando tem esses detalhes aí, que daí eu fico bem confortável. Tá? Outra coisa que eu acabei não falando, tá? E se aqui fosse uma resistência que o preço nunca superou? Pô, o preço está subindo, é um canal de alta, tá aqui, mas ó, o preço veio aqui, chegou daquele jeito que tem que chegar, aconteceu o que tem que acontecer e ele vai ameaçar sair do jeito que eu acho legal. Cara, eu bato uma venda aqui, porque aqui é uma resistência que ele nunca passou. Então eu posso tentar vender aqui, né, e tentar buscar até lá embaixo como realização de lucro. Então eu uso o canal de alta junto com regiões. E eu posso estar falando aqui de suportes ou resistências. Tá? Essa é a leitura que eu gosto de fazer para operar canais de alta e canais de baixa. É a mesma coisa. Beleza? Então espero que vocês tenham entendido aí o que eu quis dizer aqui. Né? Como sempre, é aquele vídeo bem rapidinho, não tem muito detalhe, muita técnica aqui também não, porque é só para colocar vocês no direcionamento correto. E para vocês verem que assim, não precisa ficar reinventando a roda não. Tem um jeito certo de levar as coisas em consideração e a gente vai fazer isso aí para ficar mais tranquilo, beleza? Porque afinal de contas, se você aprender, do que você vai precisar mais? Se você aprender a fazer isso aqui, o que mais que você precisa?